TV Empreender. Empreender e crescer. Olá, seja bem-vindo à TV Empreender. Meu nome é Lucas Cassule e esta é a rubrica Conheça o Escritor. A rubrica Conheça o Escritor é uma conversa aberta com os escritores angolanos. Diante desta conversa, vamos tentar conhecer os seus sonhos, as suas inspirações e os seus livros. O nosso convidado de hoje é autor de duas lindas e magníficas obras. Portanto, vamos ficar aqui não só para conhecer as suas obras, mas também porque ele tem um segredo a nos contar. Nós vamos saber aqui, diante desta entrevista, qual é a sua maior desilusão na vida. Pronto? Professor Manuel Rodrigues, seja bem-vindo à rubrica. Muito obrigado, é um prazer e satisfação imenso estar aqui em função do convite que foi formulado através da vossa rubrica. O prazer é todo nosso por tirar o seu tempo, né, e vir aqui nos brindar com um bocadinho da história da sua vida. Dizem que os escritores são contadores de histórias. Como é que um contador de história conta o início do seu percurso, o início do percurso que lhe levou à escrita? Bem, na verdade, é mesmo uma história. É uma história porque tudo começou ainda quando estudante de filosofia, isto é, no ICE de Luanda, e nós tínhamos um grupo constituído, um grupo de estudo, na qual eu era o coordenador deste grupo e os membros integrantes eram o professor Noé Sozinho, o Paulo Santana, o Manuel Mateus, o Osvaldo Cabangás, e tinha também outros colaboradores, como é o caso do Kim Pascoal. Espero que não tenha esquecido alguém, mas toda a informação, estas pessoas que faziam estão parte. Representadas. Ok. E outro sim, neste grupo tinha o nome o Grupo do Buraco. Isto é, no Palanca temos um casebre, se o termo permita, não é verdade, que era o nosso bunker, assim, também o termo permite, onde sintetizávamos as nossas aulas, sobretudo quando era o período de provas, nos concentrávamos lá e refazíamos os nossos resumos, na verdade, para que saíssemos bem na prova. E como era quase frequente esta atividade de sintetizar os conteúdos para sairmos bem na prova, o Manuel Mateus, que é o Dani, certa vez disse que, olha, a escola de Frankfurt, espero que tenha pronunciado bem a escola de Frankfurt, na Alemanha, hoje é o que é porque alguns estudantes faziam exatamente aquilo que nós estávamos a fazer. E então aí surgiu a ideia de que, então estes conteúdos que estamos aqui a sintetizar, não devemos colocar no lixo, mas sim guardar para que um dia possamos então transformar esses conteúdos em uma obra literária. Pronto, feliz ou infelizmente, por ironia do destino, hoje nos formamos, cada um tomou seu rumo, mas eu continuo com o professor Noé. Foi assim então que achamos conveniente levarmos avante esse projeto de escrita. Assim, tive como iniciativa a primeira obra, que são Lições de Filosofia, com paixão mesmo da filosofia geral e em particular a filosofia africana. O meu grande inspirador é o professor Severino Ngoyama Moçambicano, que tive o privilégio de estar com ele pessoalmente, porque foi nosso professor no curso de mestrado na Faculdade de Letras. E outro sim, e porque sou membro da corporação e em função das experiências daquilo que é a atividade docente, e porque também os estudantes, no tempo esta parte, em função da minha posição como docente, acharam por bem, não é, os conteúdos que íamos ministrando, os exemplos, e não só que transformasse em obra, mais que um incentivo que fez com que as duas obras chegassem ao mercado, fossem reais, fossem possíveis. Ok. Mas antes mesmo de ir para a docência, lá um bocadinho na tua infância, quais são as coisas que te lembras de teres sonhado? Sonhava ser professor, sonhava ser piloto? Conta-nos um bocadinho esses episódios. Parece que fez a intuição daquilo que eu realmente sonhei na infância.
Eu queria ser piloto. Acertei, eu sempre acerto. Queria ser piloto. E então tive o privilégio de estudar em Cuba. Mas infelizmente não pude fazer pilotagem, porque na altura, quando terminamos a 9ª classe e seleção para a frequência de cursos, em Cuba não tinha pilotagem, tinha ser na União Soviética, na ex-União Soviética. E também não foi possível aí. E então restou-me outra opção. Opção essa que, e porque também constitui outro sonho, bom, vou ser fazendeiro. Por quê? Porque em Cuba nós praticávamos muito atividade agropecuária. E então criei uma paixão pela agricultura e disse, bom, pronto, eu um dia vou ser fazendeiro. E foi uma desilusão, porque quando terminei a formação... Mas como é sobre desilusões? E nós já falamos no início que vamos falar da tua desilusão. Esta parte da desilusão, eu acredito que os nossos ouvintes, nossos seguidores vão querer saber e estão aí atentos. Então vamos deixar isto para depois. Qual foi a tua maior dificuldade em conceber o primeiro livro, que é Lições de Filosofia? Apoio, sobretudo financeiro. Tive que me autofinanciar e não é nada fácil. É um problema generalizado. Exato. Mas pronto, a vontade e a ansiedade falou muito mais alto. Nisto tive que sacrificar às vezes a cesta básica da família para então colocar no mercado esta obra. O professor Manuel Rodrigues já é um vencedor por ter tomado essa decisão e aí tem o fruto, né? É um vencedor. Eu considero-lhe um vencedor. Pronto, enfim. Este livro foi lançado em 2019, certo? Não. Lançado propriamente dito não, mas começou a ser comercializado em 2019, certo? Bem, 2020. Quantos exemplares foram publicados nessa altura? Devido mesmo às dificuldades, quer seja a lições de filosofia, como a lógica na atividade policial, tirei aí 250 exemplares, quer dizer, temos aqui um total de 500. Ok. E durante desde que a obra passou a estar disponível para o público, qual é o feedback que recebe das pessoas que já tiveram contato com o livro Lições de Filosofia? Bastante positivo. E esperava isto mesmo, porque, conforme disse no princípio, foi uma obrigação, e porque quer seja de estudar, realização de um sonho, já queriam que alguma coisa colocasse no mercado. E porque eu sou docente, e então os alunos também já há um tempo esta parte cobravam de mim que colocasse alguma coisa, ou seja, as ideias. E veja bem, o título são lições de filosofia, significa que são as experiências como docente. Então, em síntese, esperava-se, obviamente, uma participação, ou seja, um contributo ativo, uma aceitação, melhor dita, por parte do grupo-alvo. Que são os estudantes. São os estudantes, é uma parte. Fugindo um bocadinho do nosso tema da literatura, visto que sua paixão é mesmo filosofia, eu vou pedir ao professor que nos fale um bocadinho de filosofia. Para as pessoas leigas lá em casa, para pessoas como eu, que não entendem nada, não leu quase nada sobre filosofia, preciso deste livro, de outros livros também, o que a filosofia representa na sociedade. Bem, isto tem sido um problema genérico, ou seja, genérico no sentido que a experiência como docente e não só, a questão que muito se levanta é o que é a filosofia, e o que é da filosofia, o que é que ela serve, o que é que ela representa do ponto de vista da pessoa humana, da sociedade, enfim. E uma das grandes questões que se coloca em torno disto, na verdade, é de que a filosofia não serve exatamente para nada.
Outros são que dizem que com sem a filosofia o mundo não perderia absolutamente nada. Bem, indo concretamente então na questão que me colocas, e porque é uma das questões que levanto aí no livro, exatamente, é propositado. Propositado é mesmo para tratar de justificar ou esclarecer essa questão. Ou seja, obviamente que aqueles que dizem que a filosofia não serve para nada, penso que inspiram-se em algumas obras que justificam o facto de que todos nós, por natureza, somos filósofos. E isto é uma verdade. Ou seja, por quê? Porque usamos a mente, a gente pensa, ou seja, em função dos órgãos sensoriais, observamos a partir da visão, captamos as informações, as imagens, e ela é trabalhada no nosso cérebro e emitimos juízos, seja eles verdadeiros ou falsos. Isto é um ato filosófico. Nisto, por natureza, somos filósofos. Mas é preciso termos aqui um pouco de cuidado com, ou seja, os doentes mentais, que tratam de utilizar o raciocínio de uma outra maneira, e as crianças, é verdade? Mas ainda assim emitem juízos. Verdade? Nisto, por natureza, somos filósofos. O outro lado da filosofia, que é particularidade, é esta filosofia, que é feita na academia, na verdade, é que é preciso o uso daquilo que são os meandros da ciência para que ela seja efetivamente a filosofia aceite. Enfim, basicamente são estas questões, e porque sei um pouco mais ou além, vou tirar o suco da obra. Da obra, sim. Lá em casa, se quiserem saber mais sobre noções de filosofia, terão mesmo de adquirir o livro. Aliás, o livro foi concebido para isso mesmo, para ficar nas nossas mãos e termos o contacto, então, dessa ciência que dizem ser a mãe das ciências. É verdade, doutor? Obviamente que é a mãe das ciências. Sim, a mãe das pelo princípio de que todo por natureza é um filósofo. Na verdade, mas é a mãe ou o pai? Por que sempre a mãe, o pai não? Pode ser um termo irônico, ou sim, seja, podia mãe, ser atribuído a qualquer um. Podia sim, ser a mãe ou o pai. Porque estamos a imaginar aqui a dimensão da mãe, exatamente, o carinho, exatamente, o amor, a afetividade. E penso que neste caminho podemos compreender o porquê da mãe da filosofia. Aliás, a filosofia ser a mãe de todas as ciências. A natureza é vasta. O mundo está cheio de informações. Onde é que o doutor canaliza suas energias para poder conceber os livros? O cotidiano. As pessoas, conforme disse no princípio, usamos os órgãos sociais, neste caso a visão, para contemplar o universo, e dela criamos relações e a partir daí trabalhar em função daquilo que a gente capta, as informações de forma genérica das pessoas, a vida, exatamente, a natureza. Dizem que os escritores são pessoas solitárias, são seres solitários. O doutor também concorda com esta afirmação? Acha que também é uma pessoa solitária ou simplesmente usa os seus momentos solitários para poder ter o teu momento e fazer então as suas criações? Bom, isto é muito relativo e talvez até subjetivo. Depende muito do momento. Obviamente que há ocasiões em que sou exatamente isto que acabas de colocar como pergunta, mas outros momentos sou reservado para colocar as minhas ideias em ação. Ainda assim, e porque escrever é ciência, e ciência é um campo modelo aberto, se tiver aventuras, contamos sempre com os outros. E nisto, o professor não conforme já fiz referência antes, os colegas da licenciatura do ICED, que fazem parte do grupo do Buraco, os colegas atuais
departamentos sociais, do Instituto Superior de Ciências Processuais e Criminais, enfim, todos aqueles que eu acho que para mim são úteis para galgar no mundo da ciência e da literatura, são bem-vindos. Quais são os livros que o doutor gosta de ler, de outros autores? Qual é o gênero? Olha, eu tenho uma pequena biblioteca. Uau! E isto graças ao professor Brito, um dos pioneiros docentes do ICET de Luanda. Sempre que ele fosse transmitir os seus conteúdos, o conhecimento, obrigou-nos de que um aluno universitário não pode simplesmente sustentar as leituras em fascículos, tínhamos que ter livros. E aí então tive essa preocupação do meu salário, pelo menos tinha uma meta, quer dizer, por ano, no mínimo 5 ou 6 livros. E continua esta paixão. E, no entanto, eu leio tudo um pouco em função do que eu preciso. Mas como filósofo, imagine, não é muito mais na componente da filosofia. Durante esse percurso de leitor, escritor, qual é o livro que lhe marcou assim mesmo, que não sai da tua cabeça? Bem, como disse também antes, que um dos meus inspiradores foi o professor Brito. Severino Moyan, moçambicano. Okay. Que o livro é das liberdades da independência, algo assim. E porque ele também foi o professor no curso de mestrado da Faculdade de Letras. É exatamente este livro, este um deles, o outro é duas escritoras brasileiras, que é a Marlene Chauí e a Susana de Castro. Por quê? Contém ideias concisas e precisas e animadoras. É sobre filosofia? Sobre filosofia. Ok. E anima-me muito reler estas obras. Obviamente que existem outros. Então, depois surge a ideia do segundo livro, A Lógica na Atividade Policial. Exatamente. O que é que os leitores podem encontrar neste livro? Bem, como vê, está muito mais direcionado para os agentes da Polícia Nacional. Nós precisamos, eu digo nós como nação, precisamos que os nossos agentes policiais leiam mesmo mais, por causa de um fator muito importante e que de um tempo para cá tem faltado a vários membros, que é a questão da deontologia policial. Mas isso é um outro livro, mas ler um livro ou lerem vários livros, eu tenho sempre a opinião de que quem lê, não importa o livro que lê, sempre sabe fazer a diferença no tratamento das pessoas na comunidade. Então, pode sim falar, pode continuar. Ok. Ou seja, o foco é, foram dizer, mais os agentes da Polícia Nacional, mas não significa dizer que ela deve estancar simplesmente aí, para todos, mas é muito mais aí. Por quê? Fiquei um tempo esta parte a refletir que existem obras direcionadas à ética e deontologia policial. E isto conversei muito com o professor Noé, por isso que disse que exatamente. Tem a sociologia na perspectiva policial. Bom, mas obviamente, e porque há pouco colocaste uma questão e eu respondi que todos nós por natureza somos filósofos, obviamente, porque utilizamos o instrumento que é a mente para podermos compreender os determinados fenómenos, verdade? E isto é um ato filosófico, e aí é a lógica funcionar. E então pensei, bom, vou fazer o esforço. Ela é pioneira, tive alguma dificuldade para a materialização, e porque o que é que fui fazendo ali é buscar os elementos da lógica geral, não é formal, para conformar naquilo que é a atividade policial. Conforme disse, é pioneira, é suscetível às críticas, e elas obviamente servirão para enriquecer a obra, para que no futuro ela venha então mais enriquecida.
é pioneira, mas contém novidades. Alguns dos colegas, e não só, que tiveram já a possibilidade de ler, elogiaram o princípio e incentivaram a continuar, porque encontraram aí alguma coisa boa. Muito obrigado pela concessão dessas duas obras. É um contributo grande para a nossa nação. A nossa nação precisa de mais jovens, mais pessoas com iniciativas igual ao do professor Manuel Rodrigues. Professor, na sua opinião, qual é a maior dificuldade, quais são as maiores dificuldades para publicar um livro no nosso mercado? Bem, partindo da componente financeira, como uma delas, as oportunidades às vezes escassas. Veja bem, hoje eu tive uma oportunidade esta que devo agradecer ao professor Noé. Acredito que se não fosse por ele... E a TV Empreender. Se não fosse por ele, não estaria aqui. Pois. E pronto, é um processo. Ou seja, as dificuldades são várias, conforme disse, quer dizer, começando pelas financeiras, oportunidades, os obstáculos, enfim, são muitas. Que não é nada fácil. Mas é como tudo, é preciso transpor os obstáculos. Exatamente. Para que se possa atingir então aquilo que se pretende, ou seja, os objetivos. Mais ofertas, mais patrocínios, mais ofertas de gráficas, por exemplo, mais ou menos. Isto engloba-se nesse pacote. Ok. Doutor, o doutor no princípio queria falar-nos da sua maior desilusão. Conte-nos um bocadinho dessa desilusão. Acredito que os nossos seguidores, amigos, estão aí mesmo à espera deste momento. Ok. Quando era criança, não é verdade? Sonhei um dia ser piloto. Admirava-me ver avião. Se você é piloto. E fui contemplado com uma bolsa, isto em 1984, fui para Cuba. E aí pensei que poderia realizar o meu sonho, mas infelizmente não foi possível, porque na altura não tinha lá em Cuba, não sei se tem agora, para o estrangeiro a formação em pilotagem, ou seja, tinha que ir para a União Soviética, ex-União Soviética. Também não foi possível e, no entanto, tinha que optar por uma outra. E veja bem a ironia do destino. Nunca pensei ser professor e hoje sou professor. E, no entanto, queria ser fazendeiro e não sou fazendeiro. Desvio de percurso. Não sou fazendeiro. E foi assim então que eu optei fazer a formação em Ciências Agrárias. Terminei a formação média, isto em 91, posto cá em Angola. Não foi possível materializar o meu sonho porque ainda existia aquele foco de conflito armado. Bem, então tive que me empregar e a oportunidade foi exatamente no Ministério da Educação como docente. E como precisava mesmo trabalhar, então não me restou outro recurso. Bem, como professor, fui refletindo que era digamos assim, espécie de impostor, não é? Porque não tinha formação pedagógica e ministrar aula. E fui fazendo contactos para fazer a formação. E aí surgiu a ideia, você só tem a formação média, devo agora fazer o superior. Surgiu então a ideia de fazer a formação superior do ICETS. Filosofia também foi um acidente. Digo porquê? Acidente porquê? Porque quando fui fazer a pesquisa qual seria o ramo a seguir, não é? Fui observando nas salas, a grosso modo as outras estavam muito cheias de concorrentes, enquanto que filosofia havia um vazio. E eu disse, bom, se a questão é fazer formação superior, eu vou fazer filosofia. E graças a Deus sinto-me bem, porque na altura, ainda bem que o professor tomou esta decisão. Eu não sabia a riqueza, quer dizer, não, a riqueza não é material, mas a riqueza é espiritual. Ok. Professor, onde estão disponíveis os teus livros? Para os nossos amigos que quiserem adquirir o livro, preços, contactos.
Bem, lições de filosofia está a 4.500 kwanzas. A lógica na atividade policial está a ser comercializado a 2.300 kwanzas. Eu próprio estou a fazer a comercialização. Onde é que eles contactam-te? Bem, a partir do meu terminal, Podes ditar o que contacto? é o 995 35 006 e o 922 96 40 e 32. Nós estamos a caminhar para o fim. Infelizmente, coisas boas não duram. A nossa conversa está muito boa. Assim, em considerações finais, qual mensagem queres deixar para o público em geral? Como sugestão, deixo aqui Os dois livros, duas obras, Lições de Filosofia e A Lógica na Atividade Policial. Eu acho que tem uma pergunta que eu quero mesmo fazer porque é importante. Como é que o professor quer ser lembrado daqui a alguns anos? Bem, que deixei algum legado. Este é o princípio. Obviamente que não para por aqui. Tenho outras obras em Queres falar um carteira. bocadinho dele? Qual é o Bem, próximo livro? Pelo menos o próximo. A próxima obra é um dueto que pretendo fazer com o professor, Uhum. não é? Uhum. E porque ele próprio, o professor, não disse que não. Isto fica ainda em segredo. Ok, Tá, tá não bom. posso revelar. Próxima vez, próxima conversa na rubrica, o professor Manuel Rodrigues provavelmente vai falar-nos sobre este livro. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo, por esta conversa muito agradável. Nós, a TV Empreender, desejamos ter muito sucesso nos teus livros. Não pare por aí, obviamente. Todos já te disseram isso, mas nós também vamos reforçar. Continue a lutar. Já é um vencedor. E Angola agradece. Ok? Mais uma vez, obrigado eu por esta oportunidade. Muito obrigado, caro seguidor, nosso amigo, por estar aí, por nos acompanhar até o fim, fazer like, por partilhar nas suas redes sociais. Não deixe de comentar este vídeo, esta conversa e dizer o que está a achar. Podem nos contar, deixarem aqui as vossas opiniões sobre a rubrica e sugerirem melhorias se for possível. Já sabem, TV Empreender, empreender e crescer. É sobre nós. PS Records. Gravar momentos e emoções do momento.